Notícias ao vivo na TV podem dar terrivelmente errado, levando a alguns dos momentos mais bizarros já transmitidos. Desde a queda dramática de Bill O'Reilly, que terminou seu reinado de 16 anos na Fox News, até a carreira de Charlie Rose desmoronando em meio às revelações do movimento Party Me Too, essas histórias mostram o lado brutal da televisão ao vivo. Seja um derrame na tela, ou apenas uma distração geral no meio de uma transmissão, algumas coisas vão te tirar do ar mais rápido do que você imagina. Junte-se a nós enquanto exploramos essas âncoras de notícias que foram demitidos após cometerem esses erros fatais, derrubando a Big Pharma. Jane Acker passou anos trabalhando como repórter para estações locais e nacionais, mas é mais conhecida por seu caso de denúncia contra a WTVT, uma afiliada da Fox. Em 1997, Acker e seu então marido, Steve Wilson, elaboraram um relatório condenatório sobre uma empresa de biotecnologia chamada Monsanto. Agora, Monsanto é um nome que muitos de vocês vão lembrar. No entanto, se você precisar de uma atualização, aqui está um resumo rápido. Monsanto, uma empresa ativa de 1901 a 2018, produziu produtos químicos, agrícolas e bioquímicos. Eles compraram várias empresas de sementes no início dos anos 2000 e foram grandes defensores dos organismos geneticamente modificados. Questões legais começaram a se acumular contra a Monsanto devido a problemas de saúde ligados aos seus produtos. Em 2016, a empresa química alemã Bayer decidiu intervir e comprar a Monsanto, finalizando o negócio em 2018. Monsanto foi então incorporada à divisão de ciência de cultivos da Bayer. Em 2020, a Bayer teve que pagar mais de 10 bilhões de dólares para resolver reivindicações legais relacionadas ao herbicida Roundup. Algumas dessas reivindicações legais estavam ligadas a problemas de saúde supostamente causados por ingredientes nos produtos da Monsanto, notavelmente o glifosato, que é encontrado no Roundup. Este produto ainda é amplamente vendido hoje pela Bayer e foi associado a cânceres por vários estudos. Os herbicidas da Monsanto também eram conhecidos por prejudicar o meio ambiente e matar abelhas, e infelizmente isso continua até hoje. Em uma tentativa de abafar a história, a Monsanto entrou em contato com Roger Ailes, que era o presidente da Fox News na época, para informá-lo das potenciais consequências do relatório. Uma semana depois, a Monsanto enviou uma segunda carta, com uma linguagem mais forte, alertando sobre consequências graves para a Fox News se a história fosse ao ar na Flórida. Isso realmente assustou a WTVT. Eles decidiram descartar a história e se recusaram a renovar os contratos de Acker e Wilson no ano seguinte. O casal viu isso como uma demissão injusta e entrou com um processo contra a emissora. O marido dela disse: "Isso não é sobre ser demitido sem motivo. Vocês estão nos demitindo porque nos recusamos a transmitir algo que sabíamos e demonstramos ser falso e enganoso." Após um julgamento que se arrastou por anos, o tribunal decidiu a favor da WTVT e apenas apoiou Acker em uma única reivindicação sobre denúncia: tomada armada. Em janeiro de 2024, o Equador declarou estado de emergência após o conflito eclodir entre gangues criminosas no governo. Durante uma transmissão ao vivo no canal de notícias TC, os telespectadores testemunharam um evento chocante. Homens armados invadiram o estúdio e ameaçaram o âncora ao vivo. Uma mulher podia ser ouvida implorando: "Não atire, por favor, não atire." Os criminosos exigiram que o âncora do noticiário transmitisse uma mensagem em nome deles. Durante 20 minutos angustiantes, a equipe do estúdio foi mantida refém ao vivo, com milhões de pessoas em todo o país assistindo. A polícia e as forças militares rapidamente cercaram a emissora de TV e, felizmente, prenderam todos os criminosos. Embora abalados, os jornalistas não ficaram feridos. Este incidente destacou claramente quão vulneráveis são os jornalistas quando a lei e a ordem falham. Esses criminosos pretendiam tomar o país, e controlar a mídia era uma parte fundamental de sua estratégia. Censura política. 2 semanas antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2004, a CBS exibiu um episódio de 60 minutos 2, onde Dan Rather apresentou os documentos Killian. Pouco antes disso, ele tinha um informante que afirmava ter ajudado George Bush a evitar o serviço militar na Guerra do Vietnã. Os memorandos, que alegavam falsas afirmações sobre o serviço de George W. Bush na Guarda Aérea Nacional do Texas, rapidamente chegaram à internet e foram fortemente escrutinados e suspeitos de serem falsificações. Sob pressão crescente, a CBS retratou a história e demitiu os produtores que a transmitiram. Mesmo após a retratação, a CBS insistiu: esses eram fatos, e isso era verdade porque era verdade. Aqueles que queriam desacreditar a história tiveram que atacar o processo pelo qual chegamos à verdade, e eles nos atacaram com sucesso nisso. Embora Rather tenha permanecido por um tempo, ele acabou sendo afastado da rede após mais de 4 décadas de serviço. Toda a controvérsia foi dramatizada no filme de 2015 intitulado Truth: Teenage Hijacker.
Em 2015, um estranho sequestro de notícias ocorreu nos Países Baixos. Uma noite, o canal NOS News estava transmitindo como de costume quando um jovem magro de 19 anos, de terno, entrou no estúdio com uma arma. Ele exigiu falar imediatamente com alguém da Cable News Network. Ele permitiu que a maioria da equipe saísse, mas fez alguns ficarem na sala com ele. Andando de um lado para o outro com sua arma, ele disse que era apenas para o caso de as coisas ficarem loucas. Tentando acalmar um dos seus reféns, ele mencionou que estava tão nervoso quanto eles e prometeu que seriam liberados assim que ele falasse com a Cable News Network. Compreensivelmente, a equipe pode não ter acreditado nele. A equipe do estúdio disse a ele que estavam contatando a Cable News Network, mas na verdade estavam ganhando tempo até a chegada da polícia. Logo, a polícia invadiu e o homem se rendeu. Aconteceu que sua arma era apenas uma réplica. O jovem de 19 anos, obviamente julgado como adulto, foi condenado à prisão. Mas a parte estranha é que ninguém jamais descobriu por que ele fez o que fez, roubado ao vivo na televisão. Uma noite, Vuyoba Voko estava fazendo um relatório na South African Broadcasting Corporation News, na África do Sul, quando dois homens apareceram atrás dele. A princípio, ele pensou que eles estavam apenas tentando trollar e estragar a reportagem, como algumas pessoas gostam de fazer. No entanto, rapidamente ficou claro que suas intenções eram muito mais sombrias. Os homens tentaram roubar a equipe de notícias, e você pode até ouvir Vuyo dizendo: "Estamos sendo assaltados. Ei, estamos sendo assaltados." Claramente, esses caras não eram gênios do crime cometendo seu crime ao vivo na TV com seus rostos claramente visíveis. Isso facilitou para a polícia identificá-los e prendê-los mais tarde. Apesar das prisões posteriores, ainda foi uma experiência aterrorizante para Vuyo e sua equipe, e bastante perturbadora para os telespectadores que viram o incidente ao vivo. Resignação irritada. Um dos primeiros casos de uma demissão ao vivo remonta a 1960. O programa Tonight Starring Jack Paar, que foi ao ar de 1957 a 1962 e que eventualmente se tornaria o Tonight Show que conhecemos hoje, passou por um notável período de 3 semanas, quando Paar havia tecnicamente se demitido. Durante uma transmissão, da qual apenas o áudio sobreviveu, Paar foi pego de surpresa quando os sensores da National Broadcasting Company substituíram uma de suas piadas sobre banheiros por uma cobertura de notícias. Conhecido por ser temperamental, Paar anunciou apressadamente sua saída ao vivo, dizendo: "Eu sou contra material arriscado, planejado propositalmente. Sou mais veementemente contra o jornalismo sensacionalista. Deve haver uma maneira melhor de ganhar a vida do que esta." Após alguma persuasão, Paar voltou ao programa 3 semanas depois e respondeu humoristicamente a sua própria pergunta com "não há", antes de continuar como se nada tivesse acontecido. Segunda tomada. Um dia, um repórter de notícias estava em um banco em Iowa, cobrindo a história de um assalto que havia ocorrido no dia anterior. De repente, um funcionário do banco saiu correndo, apontando para fora da câmera e dizendo: "Aquele é o ladrão, Tyler, aquele cara ali." O repórter, percebendo que o ladrão havia retornado à cena, exclamou: "Oh, aquele é o ladrão!" Parecia que o mesmo ladrão de banco de 24 horas antes havia voltado à cena do crime para roubar o banco novamente. Mas desta vez, ele decidiu fugir quando viu a equipe de notícias do lado de fora. O repórter, claramente surpreso, conseguiu manter a calma e até chamou o 911. "Isto é televisão ao vivo, pessoal! Esse é o ladrão que acabou de passar, de acordo com o funcionário do banco. Então eu tenho que ir aqui e ligar para o 911. Ele lidou com isso de forma tão casual que quase não parecia que havia um crime grave e aterrorizante sendo cometido bem atrás dele. Uma hora depois, a polícia prendeu o ladrão, Ryan Lisco. Tenho certeza de que Adam nunca esperou que ajudaria a capturar o próprio criminoso sobre o qual estava reportando. Desmaio no meio do tempo. Uma manhã, uma transmissão de notícias em Los Angeles estava ocorrendo como de costume. Quando os âncoras passaram para a meteorologista Alyssa Coulson, as coisas tomaram um rumo inesperado. "Isso realmente é a calmaria antes da tempestade." "De novo não", ela disse antes de desmaiar ao vivo, inclinando-se e caindo no chão. A princípio, os âncoras de notícias ficaram confusos, mas rapidamente perceberam que algo estava seriamente errado. Não está claro por que Alyssa desmaiou. 9 anos atrás, após passar mal no ar, ela descobriu que tinha uma válvula cardíaca com vazamento, mas disse que este desmaio não estava relacionado. Felizmente, ela estava bem, e mais tarde postou que ia ficar bem. Foi um momento muito assustador tanto para a equipe quanto para os telespectadores presenciarem ao vivo. Isso só mostra que você nunca sabe quando uma emergência médica pode acontecer. Ataque assustador de homem. Em 2016, uma repórter chamada Mary estava em Hollywood cobrindo o falecimento do cantor David Bowie. Enquanto ela estava reportando, um homem com um moletom cinza com capuz apareceu atrás dela sorrindo. Depois de alguns minutos, o homem de repente avançou em direção a Mary.
A câmera rapidamente se afastou enquanto a equipe intervinha para tirá-lo de cima dela. O homem pôde ser visto por um breve instante fugindo, mas foi um momento muito assustador. Ele fez isso ao vivo na TV, aparentemente sem motivo. Apesar de seu rosto ter aparecido na televisão, não se sabe se ele foi capturado. Este incidente destaca os riscos reais que os repórteres enfrentam todos os dias no campo. Fotos indesejadas. Eric Bolin, um comentarista conservador e apresentador de televisão, começou sua carreira na TV como analista financeiro no canal de notícias de consumo e negócios Fast Money. Ele fez a transição para a Fox Business Network no final dos anos 2000 e eventualmente se tornou um dos apresentadores do The Five. No entanto, a ascensão constante de Bolin na Fox sofreu uma queda em setembro de 2017, quando o HuffPost publicou um artigo alegando má conduta de sua parte. O relatório afirmava que Bolin havia enviado repetidamente fotos e mensagens de texto inapropriadas para suas colegas de trabalho. Bolin rapidamente negou as alegações, mas a emissora o suspendeu enquanto investigavam. Cerca de um mês depois, Bolin foi demitido e seu programa foi cancelado. Ele tentou se defender dizendo: "Minha esposa de 20 anos e eu estamos completamente de acordo, na mesma página, e eu nunca fiz nada assim." Tomada do Talibã. Em 2021, o Afeganistão caiu sob controle do Talibã. As tropas americanas se retiraram e o Talibã assumiu os prédios do governo e todas as estações de TV no país. Um âncora de notícias estava transmitindo como de costume quando um grupo de membros do Talibã entrou de repente. Ele parecia e soava aterrorizado enquanto estava cercado por esses homens. Eles ordenaram que ele entregasse uma mensagem dizendo ao povo do Afeganistão para não deixar o país. Desde então, mais de 600 empresas de mídia no Afeganistão fecharam e as apresentadoras de notícias agora têm que usar véus. Deve ter sido aterrorizante para esse âncora de notícias saber que, se dissesse algo errado, sua vida poderia acabar. Felizmente, ele não foi ferido, mas é um momento que os espectadores nunca esquecerão. Comportamento que encerra carreiras. No momento de sua demissão, Matt Lauer havia passado 20 anos co-apresentando o popular programa matinal Today da National Broadcasting Company. Durante seu mandato, ele conduziu 10 entrevistas presidenciais, cobriu 9 Olimpíadas e viajou para mais de 60 países, criando alguns dos momentos mais memoráveis no Today. Lauer também entrevistou várias figuras políticas de alto escalão, cobriu várias temporadas esportivas e ganhava um salário anual de 20 milhões de dólares. Refletindo sobre seu tempo na emissora, Lauer disse uma vez: "Eu era o senhor despreocupado até cerca de 25 minutos atrás." Todos nós nos reunimos no ônibus e começamos a falar sobre nossas histórias pessoais e como chegamos aqui. E agora estou apenas um monte de borboletas. Eu não poderia estar mais feliz. Em novembro de 2017, a administração da National Broadcasting Company demitiu Lauer repentinamente após uma colega apresentar alegações de comportamento inadequado. Com o passar do tempo, mais alegações surgiram, com algumas fontes afirmando que a emissora estava ciente da má conduta de Lauer e escolheu ignorá-la. A administração da National Broadcasting Company anunciou que Matt Lauer havia sido demitido devido a relatos de comportamento sexual inadequado no local de trabalho. Após sua demissão, Lauer emitiu uma declaração expressando constrangimento pelas acusações, mas descartando algumas como falsas. Sua queda repentina foi um choque para muitos que acompanharam sua carreira ilustre. As alegações e a demissão subsequente marcaram um fim dramático e controverso para os 20 anos de Lauer em um dos programas matinais mais amados da América. Segredos vazados. Durante seu mandato como principal correspondente da Casa Branca para a Fox News, a carreira de Ed Henry foi ameaçada por um escândalo. Surgiram alegações de que Henry havia se envolvido em um caso extraconjugal com uma hostess de coquetéis de Las Vegas. Em resposta, a Fox News divulgou uma declaração dizendo: "Recentemente tomamos conhecimento dos problemas pessoais de Ed, e ele está tirando um tempo para resolver as coisas." Essa revelação levou a uma suspensão de 4 meses da rede, após a qual Henry lentamente tentou reabilitar sua reputação. Em 2020, no entanto, surgiram mais alegações contra Henry. Uma vítima disse: "Eu senti que ele tinha o poder de me descarrilar, de me destruir, de arruinar minha carreira, e eu não tinha voz até agora." Desta vez, Henry foi processado por 2 mulheres que alegaram ter sido assediadas e agredidas por ele. Quando essas acusações vieram à tona, Henry foi imediatamente suspenso pela emissora e, eventualmente, demitido após uma investigação. O escândalo marcou uma queda significativa para Henry, que havia sido uma figura proeminente na Fox News. Suas tentativas de retornar à carreira foram ofuscadas pela gravidade das alegações e pelo impacto que tiveram nas vítimas que se manifestaram. Terremoto no México.
Em 2017, uma estação de notícias mexicana estava transmitindo ao vivo quando um terremoto de magnitude 7.1 ocorreu. O estúdio começou a tremer, as luzes piscavam e os alarmes soaram. O repórter teve que correr para salvar sua vida. Inicialmente, o âncora disse aos telespectadores para manterem a calma, mas seu medo era evidente. O terremoto tirou a vida de 361 pessoas e feriu outras 6.000. Embora terremotos sejam comuns no México, este foi um dos piores. E é raro ter um tremor tão poderoso capturado ao vivo na TV. Problema na mesa. Os debates de notícias podem ser acalorados, mas espera-se que os âncoras mantenham um nível de profissionalismo. Esse não foi o caso em 2014, quando 2 jornalistas na Jordânia estavam debatendo o conflito na Síria. A discussão rapidamente escalou quando um âncora acusou o colega jornalista, Shahir al-Jahari, de apoiar a oposição síria. Apesar dos esforços de um terceiro âncora para manter a calma, os 2 homens começaram a empurrar a mesa de notícias para frente e para trás, até que ela eventualmente quebrou. A segurança teve que intervir e remover os 2 homens do estúdio. Não é todo dia que você vê algo assim na TV, e os espectadores ficaram chocados. A situação poderia ter escalado ainda mais se a segurança não tivesse intervindo. Mau governador. Chris Cuomo, outrora um âncora de alta audiência na Cable News Network, foi demitido por seu envolvimento na defesa de seu irmão, o ex-governador de Nova York, Andrew Cuomo. O ex-governador foi acusado de assediar várias mulheres ao longo de sua carreira política. Uma mulher afirmou que o governador a beijou durante uma reunião privada em seu escritório e frequentemente se aproximava dela de maneiras inadequadas. Citando um conflito de interesses, Chris Cuomo optou por não relatar nenhuma das acusações contra seu irmão em seu programa de notícias no horário nobre. Ele explicou: "Eu nunca cobri os problemas do meu irmão porque, obviamente, tenho um conflito e há regras na Cable News Network sobre isso." No entanto, uma investigação do gabinete do Procurador-Geral de Nova York revelou que Chris havia ajudado secretamente o ex-governador a montar uma defesa contra as acusações de assédio. Isso levou a Cable News Network a suspender Chris indefinidamente e, eventualmente, demiti-lo em dezembro de 2021. Chris Cuomo defendeu sua ação dizendo: "Eu sei onde está a linha. Posso respeitá-la e ainda estar lá para minha família. O que devo fazer?" Apesar de sua afirmação, a Cable News Network determinou que ele havia cruzado essa linha. Chris Cuomo foi demitido após uma investigação sobre seu envolvimento em ajudar seu irmão durante o escândalo de assédio. A investigação pelo gabinete do Procurador-Geral descobriu que Chris Cuomo usou suas conexões na mídia para reunir informações sobre as acusadoras e aconselhou a equipe de seu irmão sobre como responder às alegações. Esse envolvimento foi contra os padrões e a ética jornalística da Cable News Network, levando à sua demissão. Cuomo foi forçado a equilibrar a lealdade pessoal e a responsabilidade profissional, colocando em risco uma carreira promissora na Cable News Network. Derrame. Uma manhã, a âncora de notícias de Oklahoma, Julie Chen, estava reportando como de costume quando começou a arrastar as palavras. Inicialmente, parecia um simples erro, mas continuou acontecendo, e Julie percebeu que algo estava errado. Ela disse: "Hoje no 9º evento", e então perdeu a visão em um olho, levando-a a admitir que não podia continuar. Apenas momentos antes, ela estava sorrindo e se sentindo ótima, mas acabou tendo um derrame ao vivo no ar. Seus colegas rapidamente reconheceram o problema e ligaram para o 911. Alguns telespectadores também suspeitaram que ela estava tendo um derrame e ligaram para a emissora para avisá-los. Julie foi levada rapidamente para o hospital e, felizmente, ela ficou bem. É incrível como Julie manteve o profissionalismo apesar de ter um derrame. A rápida ação de seus colegas e telespectadores potencialmente salvou sua vida. Terremoto em Los Angeles. Certa manhã de 2014, 2 âncoras de notícias estavam reportando como de costume quando o estúdio começou a tremer. O âncora masculino parecia apavorado e gritou: "Estamos tendo um terremoto! Terremoto! Estamos tendo um terremoto!" Os âncoras imediatamente se abaixaram sob a mesa, enquanto o restante da equipe correu para longe da cena o máximo possível. Um repórter mencionou mais tarde que foi o terremoto mais forte que ele já havia experimentado ao vivo no ar. Terremotos em Los Angeles são comuns, mas este se destacou como o mais poderoso que eles sentiram no estúdio. Os âncoras têm mais de 300 luzes acima de suas cabeças, algumas pesando até 25 libras. Se mesmo uma delas tivesse caído, os âncoras poderiam ter se ferido gravemente ou até pior. Felizmente, graças às suas reações rápidas, eles ficaram bem. Âncora distraída. Este momento ao vivo nas notícias indignou os telespectadores, mas não pelo motivo que você pensaria. Em 2017, a âncora de notícias Natasha Exelby foi pega sonhando acordada enquanto reportava na Austrália. Quando as câmeras voltaram para ela, ela ficou visivelmente assustada, mas rapidamente se recuperou dizendo: "Agora para o esporte com Mari."
Apesar de lidar bem com a situação, Natasha foi demitida posteriormente. Os espectadores ficaram indignados, não com Natasha, mas com a emissora por demiti-la. Eles argumentaram que ela foi dispensada simplesmente por ser humana. Natasha tweetou: "Obrigado a todos pelo apoio generoso. Não foi meu melhor momento. Eu e minha caneta hipnotizante saudamos você com honra." A própria Natasha pode ter achado graça na situação, mas muitos telespectadores sentiram-se realmente mal por ela. Enquanto alguns disseram que foi pouco profissional, a grande maioria acreditava que Natasha não fez nada de errado e nunca deveria ter sido demitida por um erro tão pequeno, espalhando ódio. A carreira de Rick Sanchez na transmissão começou durante seus dias de faculdade. O apresentador de notícias cubano-americano aprimorou suas habilidades trabalhando para estações afiliadas locais em Miami e Houston, antes de chegar ao palco nacional no início dos anos 2000. Em 2004, Sanchez juntou-se à Cable News Network, onde eventualmente apresentou seu próprio programa, Rick's List. Sentindo-se desprezado pela substituição de seu programa no horário nobre, Sanchez fez comentários antissemitas durante uma entrevista com Pete Dominick. Ele disse: "Você é uma minoria. Quero dizer, você sabe, estou lhe dizendo que todo mundo que dirige a Cable News Network é muito parecido com Stewart. E muitas pessoas que dirigem todas as outras redes são muito parecidas com Stewart." As consequências de seus comentários foram rápidas. Sanchez foi demitido no dia seguinte, e seu programa exibiu seu episódio final naquela mesma noite. Um racista chamado Bob. O falecido Bob Beckel co-apresentou o programa da Fox News, The Five, de 2011 a 2015. Seu tempo no programa foi marcado por várias declarações controversas, incluindo algumas direcionadas a muçulmanos e asiático-americanos. Beckel foi inicialmente dispensado pela emissora de notícias após faltar ao seu programa por meses enquanto se recuperava de uma cirurgia nas costas. Ele foi trazido de volta ao programa 2 anos depois, apenas para ser demitido novamente por fazer comentários racialmente insensíveis a um funcionário afro-americano. Em um momento em que várias figuras de destaque na rede estavam enfrentando acusações de assédio, a Fox News decidiu se separar de Beckel para salvar as aparências. Desta vez, foi para sempre. O advogado Douglas Wigdor, que representa o trabalhador de TI, e quase 2 dezenas de outros funcionários da Fox News que estão processando a rede por discriminação racial, descreveu um incidente envolvendo Bob Beckel. Segundo Wigdor, Beckel ficou irritado quando um funcionário de TI negro veio consertar seu computador e saiu do escritório, citando a raça do funcionário como motivo. Beckel saiu furioso do seu escritório quando o nosso cliente, um funcionário de TI negro, veio consertar o seu computador, dizendo ao nosso cliente que estava saindo porque ele é negro, disse Wigdor. Para piorar a situação, depois que o nosso cliente apresentou uma queixa sobre o comportamento do Sr. Beckel, na frente do diretor de recursos humanos Kevin Lord, tentou intimidar o nosso cliente e persuadi-lo a retirar a sua queixa. Quando o trabalhador de TI se recusou a recuar, a Fox supostamente tentou minimizar o incidente, vazando a história em uma sexta-feira para reduzir a atenção. A Fox também deixou de informar a mídia sobre o que foi realmente dito, assim como a tentativa de convencer nosso cliente a retirar a queixa. Wigdor acrescentou: "Assim como com nossos outros clientes, pretendemos responsabilizar a 21ª Century Fox por essas ações e apresentaremos reclamações adicionais em breve. Adeus, Charlie Rose." Como jornalista de TV com mais de 40 anos de experiência, Charlie Rose construiu uma reputação respeitável e apresentou programas em várias redes. No entanto, tudo isso desmoronou com o movimento número Me Too em 2017. Em novembro daquele ano, um artigo publicado pelo The Washington Post revelou múltiplas alegações de má conduta contra o famoso apresentador. A maioria das mulheres que falaram contra ele havia trabalhado para ele no início de suas carreiras, tornando um risco enorme falar contra seu comportamento por muito tempo. Sua maquiadora de longa data descreveu o estúdio como um terreno de caça sexual para Rose. Gina Rigg foi a maquiadora do The Charlie Rose Show por 22 anos. Ela afirma ter suportado um comportamento misógino e abusivo de Rose, incluindo comentários depreciativos e degradantes sobre seu gênero e aparência física. Ela até recorreu ao uso de um espelho de mão para se proteger das investidas dele no set. Rose supostamente mirava mulheres em suas casas em Manhattan e Hamptons, assim como em restaurantes da moda, onde ele organizava eventos para a equipe. A denúncia sugere que Rose mirava mulheres jovens e atraentes que estavam apenas começando suas carreiras no jornalismo, atraindo-as com falsas promessas de estágios e empregos sob o pretexto de entrevistas e discussões de carreira, muitas vezes realizadas durante bebidas e jantares. Em uma ocasião, enquanto gravava em locação fora do estúdio, Rose ficou irritado durante uma sessão de maquiagem e agarrou e torceu com força o braço de Rigg, causando-lhe dor física.
Apesar dos protestos de Rigg e das denúncias aos supervisores, ela não recebeu resposta. Eventualmente, ela começou a usar um espelho de mão grande como escudo para evitar mais agressões físicas de Rose. Dentro de 24 horas após a publicação, os programas de Charlie Rose foram suspensos, e ele foi rapidamente removido de sua posição de âncora. Rose logo emitiu um pedido de desculpas, aceitando a responsabilidade por suas ações, mas também tentando minimizar algumas das acusações contra ele. Ele afirmou: "Peço desculpas profundamente pelo meu comportamento inadequado. Estou extremamente envergonhado. Comportei-me de forma insensível em alguns momentos, e aceito a responsabilidade por isso." No entanto, em respostas a um processo posterior apresentado no Tribunal Estadual de Manhattan, o advogado de Rose negou as alegações, dizendo que elas fazem uma boa história de tabloide, mas não muito mais do que isso. Bill O'Reilly. Este é o escândalo que derrubou um dos âncoras de notícias mais populares na história da radiodifusão. Bill O'Reilly, apresentador do The O'Reilly Factor na Fox News, liderou o programa de notícias a cabo número 1 por 16 anos consecutivos. No entanto, em abril de 2017, O'Reilly foi afastado da rede após uma reportagem bombástica do The New York Times. Após uma revisão minuciosa das alegações, a empresa e O'Reilly supostamente concordaram que ele não retornaria à Fox News. O artigo expôs uma série de processos de assédio contra O'Reilly e os milhões de dólares que ele havia pago em acordos com suas vítimas. Essas revelações levaram a uma perda significativa de anunciantes para o programa, resultando, em última análise, na saída de O'Reilly da rede. Atualmente, ele apresenta um programa na plataforma de streaming conservadora, chamada The First TV. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.